Aula de redação nesta terça-feira nublada e motivadora, certo? Espero que vocês estejam bem. E eu quero começar essa aula fazendo algumas perguntas para este grupo tão seleto de pessoas. Seguinte, quem aqui já pegou um carro de aplicativo? Já fez uso desse tipo de serviço? 99 Uber? Táxi, Uber, Eu já peguei. já pegou Uber? Só Quem que eu prefiro mais fazer. já usou Uber e esses outros aplicativos? Quando vocês colocam um pontinho, é o quê, Nicole? Evelyn? É porque já pegou. Todo mundo? Eu vou contar para vocês. Eu nunca tinha usado o serviço de Uber até janeiro desse ano. Aí eu fiz uma viagem e lá no meu destino, bom dia, Ricardo. Eu precisei, aí eu usei o serviço de Uber, foi muito bacana, funcionou direitinho. E agora, durante a pandemia, eu meio que sou contra usar carros compartilhados. Eu acho que é meio arriscado, né, pessoal? Eu já vi Uber pregando Meio não. plástico entre um É banco e arriscado. outro, né? Eu, na verdade, vou ser sincero com vocês. As poucas vezes que eu tenho saído de casa, eu só saio se for no meu carro. Eu não ando mais no carro de ninguém, no veículo de outra pessoa, ou com outras pessoas que não sejam da família dentro do meu carro. Isso desde 13 de março de 2020, tá? Mas isso é outra história, nós não vamos discutir agora. Inclusive, se todo mundo se comportar como eu, o pessoal do Uber tá lascado, né? Mas de qualquer forma, vocês já pegaram Uber. Outra coisa que eu iria perguntar para vocês: quem conhece pessoas que trabalham como motorista de aplicativo? Eu Só a conheci. Evelyn, a Nicole e a Sara? Eu conheci quando eu peguei dois, né? E acabei. Não, mas Não eu falo sei. assim, pessoas que sejam do convívio de vocês. Ah, não, 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 eu não. Não, né? E aí, vocês que conhecem, Não, peraí, é, peraí, peraí. Eu conheço sim, mas só que não é Uber, é taxista. é taxista, É, mas aí não sim. vale, tá? Taxista não vale. Ah, então deixa pra lá. Aí, o que eu quero perguntar para essas pessoas aqui que responderam? A Nicole, a Sara, a Estela e a Evelyn. Vocês saberiam dizer por que essas pessoas passaram a dirigir para aplicativo? Por que fizeram essa opção? Essa conversa aqui tem a ver com o tema da redação, certo? Ó, Porque a eu Evelyn acredito falou que que é renda extra. A Estela falou que não arrumou emprego, então uma pessoa que estava desempregada. Quem mais? Geralmente esses são os dois motivos, né? Fazer uma renda extra ou não arrumou emprego. A Sara também indica que é renda extra. A Nicole diz que a resposta direta é de que é difícil arranjar outro emprego. E aí, Nicole, eu não sei se eu já contei na turma de vocês, mas uns anos atrás eu tive uma surpresa. Eu fui com uma colega de trabalho para um congresso sobre educação na cidade de Florianópolis. Acompanhe aí. E aí nós precisávamos ir para o congresso e ela chamou um Uber e chegou lá o carro, nós entramos, começamos a conversar com o rapaz, né, que dirigia. E o que acontecia? Ele era professor universitário, doutorando, terminando o doutorado dele na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele era Uber. Então, olha que coisa espetacular, né? Um Uber terminando o doutorado na Federal de Santa Catarina. E aquilo me causou um estranhamento, tudo mais, e aí ele foi falando que estava difícil, o valor da hora-aula, os empregos que conseguia eram com uma renda muito limitada, né? E aí o que foi acontecendo? Ele tinha uma bolsa como doutorando, no curso de doutorado, uma bolsa do governo. Então ele não poderia ter carteira assinada. E a bolsa era um valor muito pequeno para pagar os custos de vida dele, né? E para continuar estudando.
Então, Uber, como não tem carteira assinada, foi o caminho que ele encontrou para completar a renda, tá? E aí, vejam só, comentário aqui da Sara. Teve um cara que um dia perguntei e ele disse que acha bem melhor trabalhar de Uber do que trabalhar para alguém, tendo que respeitar horário, entre outras coisas. Já topei com um senhor motorista aposentado também antes da pandemia. Porque agora você só anda de bicicleta aqui pelo bairro, não é isso, Nicole? De tempo em tempo eu faço uma caminhada, porque todo gordinho tem que fazer uma caminhada, e aí eu vejo a Nicole aqui por perto passando de bicicleta. Aí o seguinte, alguns verão dessa maneira, como acho que foi a Sara que colocou aqui para mim, que a pessoa prefere porque se sente mais livre, não tem que cumprir horários fixos, e outros perceberão isso como uma precarização do trabalho. Por quê? Não tem férias, não tem direitos trabalhistas, não tem 13º, né? Não tem afastamento por problema de saúde. Então, a pessoa, quando ela fica doente, a não ser que ela esteja pagando o INSS como autônomo, né? Ela não tem nenhum desses direitos garantidos para um trabalhador, certo? Que tem carteira assinada de uma maneira tradicional, como prevê a lei no Brasil. Em outros países isso mal existe, né? Como é o caso dos Estados Unidos, então não faz tanta diferença. Agora, observem mais um pouquinho aqui comigo. Esse fenômeno chamado de uberização não é exclusivo para quem é motorista de aplicativo. Entregadores que atendem Uber Eats, iFood, Rappi ou qualquer outra coisa estão no mesmo mecanismo. A pessoa pega o seu próprio veículo e passa a trabalhar como entregador, e ali o aplicativo ganha sobre o serviço da pessoa e ele não tem um vínculo empregatício. Nos últimos tempos, inclusive, acho que de um mês para cá, se não me engano, a Califórnia tem uma decisão judicial que decide o seguinte: motoristas de aplicativo não têm vínculo empregatício com a empresa que fornece a plataforma de aplicativo para a prestação de serviços. Agora veja, essa tendência do mercado de trabalho faz com que você tenha a sensação de que você é um cliente do aplicativo. Você está usando o aplicativo para oferecer o seu serviço para um cliente final, certo? Porém, esse aplicativo ganha uma porcentagem sobre o trabalho que você presta, certo? E não tem nenhuma obrigação trabalhista com você que presta o serviço ao consumidor final. E observem que, de alguma forma, o iFood também explora aqueles que vendem seus produtos por meio do aplicativo. Porque se você pensar, uma confeiteira, ela tem que seguir as regras do iFood. Até comentei com a primeira série que a minha confeiteira preferida aqui em Anápolis, ela foi para o iFood e depois voltou a vender somente pelo WhatsApp. Por quê? Ela passou a ser bloqueada pelo aplicativo porque ela não consegue atender o tamanho da demanda que o iFood gerou. O trabalho dela é bem artesanal, é doce por doce, e não é possível, por exemplo, produzir 500 doces, são os doces grandes, por exemplo, 1.000 folhas de baunilha ou de banoffee, umas coisas assim, ela não vai produzir 500 itens desse num mesmo dia ou até em 2, 3 dias. Então, ela teve que se afastar. Inclusive, o aplicativo, sem ser seu empregador, estabelece regras de como seu trabalho deve ser prestado. Ah, eu não tenho que cumprir horário, mas você tem que cumprir prazos, você tem que cumprir o tempo esperado de uma corrida, um número de corridas em um determinado intervalo, porque senão você é bloqueado também pelo aplicativo. Agora, pessoal, eu separei um pequeno vídeo, tá? Para vocês sobre esse assunto. Ele é bem didático e eu acho que ele ajuda na nossa discussão durante a aula, por isso nós vamos assisti-lo. Uberização, a nova condição do trabalho. Nessa configuração que eu faço aqui para passar o vídeo, a minha imagem some da tela, tá? Para que vocês vejam realmente o vídeo.
da melhor forma possível. Então acompanhe aí um pouquinho. Ali por volta dos 2 minutos está o conteúdo mais importante para a escrita da redação esta semana. Com certeza vocês já ouviram falar do famoso aplicativo de transporte chamado Uber. Seja por já ter utilizado o serviço, pelas notícias envolvendo os motoristas, os conflitos com os taxistas, ou por conhecer algum amigo ou amiga que já utilizou, o Uber se tornou presente no imaginário coletivo desde o seu lançamento, em 2010 nos Estados Unidos e em 2014 no Rio de Janeiro. Mas o que será que esse aplicativo significa para o futuro das relações de trabalho no mundo? É isso que iremos investigar a partir de agora. No último vídeo, tentamos, de maneira breve, apresentar as condições de trabalho do século XXI. Citamos alguns fenômenos que começaram a surgir e se tornar hegemônicos neste momento da vida humana. O modelo toyotista de produção exigiu a configuração de um novo tipo de trabalhador: o trabalhador telemático, os trabalhadores terceirizados, os subcontratados, os trabalhadores em regime parcial, dentre outras características destacadas. Se ainda não ficou clara essa nova realidade do mundo do trabalho pela qual todos passamos, precisamos observar o crescimento de um novo tipo de condição de trabalho, aquela na qual não há vínculo empregatício entre empregado e empregador. Vamos com calma. Será que está clara a distinção entre trabalho e emprego? Trabalho, dentro da sociologia de vertente marxiana, é uma atividade genérica que implica na transformação da natureza pelo ser social que, ao mesmo tempo que modifica o meio, é transformado por ele. Em palavras mais simples, trabalho é toda ação humana que modifica a natureza e, ao fazer isso, modifica o próprio autor da mudança. Já emprego é uma condição historicamente determinada que sujeita o ser social, realizador de trabalho, a um tipo único de atividade imposta por um outro sujeito social ou pelo capital. Ou seja, emprego é o congelamento de todas as potencialidades do trabalho humano em apenas uma atividade. Na sociedade capitalista, o emprego se tornou a única via de garantir a sobrevivência do ser social, a ponto de toda a sociabilidade do indivíduo estar relacionada com este tipo de trabalho que ele tem. O emprego, em uma sociedade capitalista, possui algumas características comuns. O emprego não é visto como produtor de liberdade, pelo contrário, é a fonte de medo e bloqueio de capacidades. O emprego é alienante, pois não é apresentada a dimensão global da atividade. A tecnologia utilizada no emprego é vista como um monstro a ser combatido, pois gera desemprego, e a riqueza é o objetivo final de toda relação empregatícia. Certo, mas qual é a nova relação de emprego que existe na atualidade que cria o fenômeno da uberização? Podemos chamar essa relação de expropriação secundária potencializada. Este é o trecho mais importante do vídeo, tá, pessoal? Então, se antes, no modelo fordista, em uma sociedade industrial, tínhamos claro quem era o empregador e quais momentos o empregado estava prestando serviço para a empresa, agora, em um regime toyotista, esses limites ficam borrados. O exemplo da empresa Uber, e por isso o conceito de uberização, é claríssimo. Temos um aplicativo de computador que faz o meio de campo entre o dono do automóvel e a pessoa que quer pegar a carona. A empresa dona do aplicativo retira lucro de todas as corridas que o motorista faz e é pago pelo cliente. Contudo, esse motorista não possui relações de emprego, ou seja, direitos, férias, 13º, seguro-desemprego, carteira assinada e etc., com a empresa do aplicativo. Isso significa que a empresa não é dona de nenhum dos meios de produção que são utilizados nessa prestação de serviço, o carro e o motorista. A única coisa, e mais importante, que ela possui é o controle do aplicativo. Este é um fenômeno de centralização absoluta e internacional do trabalho. Se antes, quem comandava o ritmo da produção seria a demanda de uma certa região, o supervisor ou gerente da fábrica, agora, com os aplicativos do modelo Uber, o controle é realizado por algoritmos, que não são pessoas e não estão localizados no país do motorista. Não há jornada de trabalho combinada, não há valores pré-estabelecidos, não há segurança na realização do trabalho, o motorista não é empregado. É apenas um prestador de serviço, casual, em algumas vezes. O conceito leva o nome deste aplicativo apenas por ele ter se tornado famoso e quase hegemônico nos grandes centros urbanos. Mas essa é uma nova realidade de relação de emprego, trabalho e capital que poderá se tornar dominante nos próximos anos. Parece que estamos vendo uma realidade de trabalho sem emprego, pois há uma atividade sendo realizada por um ser social, contudo, não há um vínculo de emprego que o segure nessa condição. A uberização é um fenômeno no mundo do trabalho resultado de um conjunto de fatores convergentes: crises no modelo de estado de bem-estar, avanço de políticas neoliberais, a desindustrialização da produção, o aumento demográfico da população mundial, a consolidação da sociedade em rede, a educação voltada para competências,
competências, o incentivo de empreendedorismo, engajamento e reforço da empregabilidade. Tememos que a tendência dos próximos anos seja um aumento drástico desse tipo de trabalho sem emprego, em atividades precarizadas, mal ou não remuneradas, com uma sociabilidade limitada e aprisionados em uma condição semelhante à de outros seres sociais. Este é um futuro mais próximo do que imaginávamos. As máquinas não tomaram nossos lugares. Nós as utilizamos para fazer dos seres sociais mais limitados e menores. Que o caminho tome um outro rumo, de libertação da essência humana, a realização de um trabalho criativo e emancipador. Até o próximo vídeo e tchau! Pessoal, eu achei bacaninha esse vídeo. Ele tem um posicionamento bem específico, certo? Porém, a nossa proposta de redação traz uma coletânea de textos que permite outras possibilidades, né, de análise desse tema, de discussão e assim por diante. E agora, vejam, lá na... Só um momento que eu tenho que retirar o vídeo. Então, aqui está a proposta de redação no mural de vocês, proposta de redação 10/11/2020, certo? E agora eu compartilho a proposta em si, que é esta aqui. Então, o nosso tema da semana é a uberização do trabalho na era tecnológica, precarização ou liberdade? Então, é uma oferta de liberdade para o trabalhador, para que ele seja autônomo, empreendedor de si mesmo, ou é um processo de precarização das condições de trabalho? Você pode tomar o caminho que você considerar melhor. A coletânea traz textos que apontam tanto para uma tendência quanto para outra. Observem aí comigo. Texto 1. A edição de 2016 do Fórum Econômico Mundial, em curso em Davos, na Suíça, tem como tema central a chamada Quarta Revolução Industrial. Essa realidade, que já começamos a experimentar no dia a dia, significa uma economia com forte presença de tecnologias digitais, mobilidade e conectividade de pessoas, na qual as diferenças entre homens e máquinas se dissolvem e cujo valor central é a informação. Vejam que nesse texto 1 há simplesmente uma descrição do contexto tecnológico e social, cultural vivenciado atualmente. Agora já vejo o texto 2. Basta uma passeada virtual pelas lojas de aplicativos para encontrar de tudo um pouco. Essa enxurrada de serviços criados para encurtar a distância entre a oferta e demanda já ganhou um nome: uberização. É a herança do Uber, que implantou um conceito de negócio com menos intermediários. Com certeza vai se espalhar. Não é modismo, é tendência macroeconômica de usar a tecnologia para desenvolver quaisquer serviços. É como um Eros usando sua flecha para fazer a oferta encontrar a demanda certa. Destaca o professor de Ciências Políticas do IBMEC, Adriano Bianturco. Texto 3. O fim das mesas fixas, o home office e, mais recentemente, os escritórios compartilhados refletem a tendência de os profissionais buscarem mais liberdade para produzir. As ferramentas para isso podem ser carregadas no laptop ou até no celular. Vejam aí que no texto 3 ele percebe como liberdade, certo? Texto 4. A precarização vem aumentando na economia formal, com a redução do trabalhador ao trabalho terceirizado ou temporário, quando ele deixa de estar protegido pelas leis do trabalho. O trabalho passa a ser organizado cada vez mais no mundo na forma de redes contratuais descentralizadas. Essa é a mudança de paradigma da produção, que é a raiz desse problema da precarização. Não podemos simplesmente desconhecê-la. Esse texto é da revista Exame, abril, certo? E observem que a revista Exame é uma revista voltada ao público dos empresários, dos gestores e não do trabalhador. Tá? E aí, o que eu ainda colocaria para vocês? Um tempo atrás, eu
percebi online algumas plataformas que são uma espécie de Uber educacional. Tem outras até que são Uber de escritores. Achei bem interessante essa última, inclusive. Então, o que acontece? Tem uma plataforma que é só para língua inglesa, tá? Você pode ser professor do que você quiser. Eles têm um slogan bonito. Acreditamos que todos têm algo a ensinar. Então, quem vai oferecer um curso na plataforma não precisa ter formação em nenhuma área. Basta montar o seu curso, estabelecer o valor e a plataforma fica com uma porcentagem daquilo que você gera de ganho ali por meio do serviço prestado. E ali a pessoa pode estudar o que ela bem entender com os professores que oferecem seus serviços nessa plataforma, independente da formação que tenham, desde que as aulas e os materiais sejam em língua inglesa. Vejam que, no caso do Uber, o motorista dirige, vai prestando o serviço e uma porcentagem daquilo que ele arrecada fica para a empresa do aplicativo. E assim nós passamos a observar um mesmo mecanismo sendo aplicado a diferentes áreas do mercado e da prestação de serviços, ou até mesmo da produção de produtos. Bacana? Hugo, por que esse tema agora e não antes? Este tema agora porque durante a pandemia, o que cresceu? Cresceu o sistema de compras online, a demanda por delivery e, consequentemente, o número de pessoas trabalhando nesse esquema de ser motorista ou entregador para algum aplicativo, certo? Além disso, grandes empresas e até mesmo escolas, universidades, colocaram seus funcionários no sistema de home office. Alguns com a intenção de, após a pandemia, retornar para o sistema tradicional e outros com a perspectiva de não retornar mais. Em grandes centros urbanos como São Paulo, o que tem acontecido? As empresas estão devolvendo grandes imóveis para as imobiliárias porque perceberam que não precisarão mais do mesmo volume de escritórios e de espaços para atendimento, que vão trabalhar num sistema de escala, em que cada funcionário vai um dia ou horário diferente da semana, alternando dentro dos mesmos espaços. Então, estão deixando os escritórios menores, uma pequena sede para representar a empresa, sem locação de grande espaço físico, tá? E há outras tendências aí. Eu tenho um colega de trabalho aqui de Goiânia que ele trabalhava em Porto Alegre, certo? E lá em Porto Alegre ele prestava serviço para uma empresa na área de educação e assim por diante. Um pouco antes da pandemia, eles já tinham um acordo, a empresa o liberou para que ele volte a viver perto da família dele em Goiânia e continue funcionário da empresa. Aí parece uma liberdade maior, não é? E ele continua com a mesma função, com a mesma renda, prestando os mesmos serviços, mas a partir da casa dele, aqui em Goiânia, junto da família, junto dos amigos, sem ter que se deslocar a Porto Alegre, porque o serviço dele se tornou remoto. E aí vem a importância dessa discussão. Com a pandemia, fenômenos como da uberização, do trabalho remoto, do home office, ganharam uma grande força. Então, algo que era uma tendência que se aprofundava no decorrer dos anos, e havia uma previsão de que dentro de uma década a maioria das pessoas trabalharia a partir de casa, se tornou algo muito acelerado e que foi além da tendência, inclusive com empresas já chegando à conclusão de que não retornarão os seus funcionários para um trabalho presencial no espaço físico da empresa. Isso também tem ocorrido com bancos. Bancos, em especial no Brasil, geralmente antecipam tendências no mercado de trabalho. Vejam o quanto os bancos trabalham com automatização, com inteligência artificial e agora com home office. Inclusive os bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu vi uma notícia em especial sobre o Banco do Brasil, que já decidiu que vai reduzir o número de funcionários presenciais indefinidamente e não mais durante a pandemia. A Prefeitura de São Paulo fez a mesma coisa, está alterando o contrato de trabalho de boa parte de seus funcionários para trabalho remoto.
Então, retornou da pandemia, os funcionários públicos presentes nos órgãos da Prefeitura de São Paulo serão em menor quantidade, porque boa parte vai trabalhar a partir de casa. Compreendida a importância aí desse tema, tranquila aí a navegação nesse assunto? Sim. E a discussão sobre isso nas aulas de sociologia? Que vocês têm visto? Quais sociólogos, ou até mesmo na aula de filosofia, algum filósofo, ajudam a pensar sobre isso? Marx, né? Para Marx, o conceito de trabalho e de força de trabalho tem centralidade, né? Por isso, a associação com a teoria de Marx é quase que direta para essa discussão, vocês podem utilizar como repertório, mas não somente o Marx. Quando eu discuto essa uberização, como ficam os laços que mantêm a sociedade coesa, certo? Como ficam as noções de solidariedade social aí? Isso é afetado, certo? Então, eu posso também buscar lá em Durkheim, isso mesmo, alguma discussão sobre isso, sobre essas relações, sobre como fica a manutenção da coesão da sociedade capitalista contemporânea, né? E fazer uma reflexão razoável sobre isso. Chegar a um ponto em que eu percebo que não é simplesmente uma questão trabalhista ou de mercado de trabalho, mas de manutenção do funcionamento dessa sociedade como a conhecemos, certo? Eu vou ser um pouco mal agora. Às vezes, aqui em Anápolis, eu ouço rádio quando eu estou dentro do carro e eu observo a participação de motoristas de aplicativo na programação, ou mandando opiniões, ou até pedindo uma música, alguma coisa assim. E eles se manifestam como se eles fossem uma classe trabalhadora nos moldes tradicionais. E eu fico ouvindo aquilo, eu fico pensando, gente, a pessoa não está se dando conta do que está acontecendo, né, de qual é a condição dela. Ele não é um trabalhador de carteira assinada propriamente dito, pelo menos não no momento. Então, vamos fazer uma manifestação, né, ou uma espécie de greve. Você vai fazer uma greve, vai ficar sem renda e não é protegido por nada, por legislação nenhuma. E o Uber vai continuar lá existindo, ou o 99 táxi, exatamente como já existia, né? Segundo a Marcela, essas pessoas tentam ser felizes, mas estão tentando ser felizes e parecem não se dar conta de quem são, da situação social e assim por diante. Não, porque nós temos um grupo, eles queriam criar um sindicato esses dias. Como que eu crio um sindicato de um grupo de pessoas que não tem um trabalho formal? Vai ser o sindicato dos motoristas informais, né? Então, o sindicato dos motoristas de aplicativo. Vão negociar com quem? Com eles mesmos, porque eles não têm contrato de trabalho com ninguém. Compreendem? Então, tem hora que eu olho e eu fico penalizado porque a pessoa acredita que aquilo ali é um emprego. Não é exatamente isso. É uma ocupação, é um trabalho, né? O que é DHR? Da hora. Da hora? O que você acha da hora? Não, você estava falando deles criarem um sindicato. Eu falei, acho da hora. Ah, entendi. Única coisa é que um sindicato negocia com o empregador. Se eles não têm um empregador, esse sindicato vai negociar com quem? Não sei. Fica uma situação meio fora da realidade, né? Eu acho engraçado. Pessoal, agora eu quero passar aqui para uma parte teórica. Peraí.
Só estou me organizando no quadro branco. Nós vamos revisar com a ajuda de vocês. Essa é uma revisão que eu estou fazendo tanto com a primeira série quanto com a segunda série hoje, tá? Conclusão. Padrão. Enem. E aí nós vamos revisar aqui, né, proposta de intervenção. Organizar rapidinho nesses minutos que nós temos o seguinte. Pessoal, qual é, certo, a estrutura da proposta de intervenção no padrão Enem? Quais são os elementos que precisamos garantir para que a nossa conclusão receba 200 pontos? Quem me ajuda aí? Os 5 elementos que compõem uma proposta de intervenção no padrão do Enem. Quem me ajuda aí? Jesus, só uma ajuda apareceu até agora. Olhe só. Ajuda de Nicole Salles. Então, eu tenho que propor uma ação, certo? Esta ação ela deve ter um agente, o meio para que esta ação ocorra, o detalhamento, certo? E, finalmente, efeitos. Tranquilo? Tudo isso respeitando os direitos humanos. Aí o que nós temos que lembrar? Vocês podem colocar até 2 ações, mas somente uma precisa ser realmente detalhada, tá? E além disso, tem um elemento aqui que é importante. Só organizar aqui mais um pouquinho. Então, lembrando, sua conclusão esta semana deve trazer da seguinte maneira: coesa e coerente em relação à discussão elaborada durante o texto. Então, você não pode passar a sensação de que sua proposta de intervenção ficou avulsa em relação à discussão que você fez, desde a tese até os argumentos, certo? Entendido, pessoal? Então, eu proponho uma ação, falo quem pratica essa ação, por meio de que essa ação é realizada, os detalhes e indico os efeitos dessa ação. Então, como lidar com essa uberização? O que nós podemos apontar como caminhos da discussão da uberização nesse ambiente social contemporâneo? O que vocês acreditam? Alguém? Como é que é? Eu não entendi. O que vocês propõem para a gente lidar com essa uberização? Liberar as empresas, os trabalhadores, para que estabeleçam suas relações de acordo com o que acreditam ser melhor? Ou o estabelecimento de regras, intervenção do governo, do Estado? Vai depender do desenvolvimento textual
Mas vocês não definiram um ponto de vista ainda não, Nicole? Não. Alguém aqui tem um ponto de vista definido sobre esse tema? Vamos fazer uma votação? Vocês levantam as mãozinhas aí? Independente da área profissional, pode ser médico, professor, engenheiro, motorista, o que vocês quiserem. Quem aqui preferiria ter um trabalho uberizado ao invés de um contrato de trabalho tradicional? Quando chegar ao mercado de trabalho. Vocês preferem essa liberdade? Ninguém levantou a mão porque ninguém prefere ou porque ninguém tem nada a dizer? Agora ficou complicado. Tava melhor a participação no chat. Pois é. A Estela falou que é porque ela não quer. Estela quer um casamento rico, não quer, Estela? Você não quer nem carteira de trabalho, nem Uber. É isso? Com o príncipe da Inglaterra. Com o príncipe da Inglaterra. Ah, agora tá tudo explicado. Não, Estela. Você é uma mulher empoderada e independente? Ah, não com o príncipe, entendi. Então, pessoal, vocês conduzirão essas reflexões essa semana, certo? E farão o seguinte: chegarão a uma conclusão nesse modelo proposta de intervenção, tá bom? Pessoal, entrega do texto conforme orientações da coordenação, até quinta-feira na nossa aula de gramática. Um abraço para vocês, até mais. Tchau. Tchau, até mais, gente.